Olá pessoal, tudo bem com vocês? Esse início de ano é um pouco difícil, um pouco complicado, um pouco diferente do que a gente está acostumado. O ano passado eu sei que já não foi fácil, esse ano provavelmente não vai ser fácil de novo, nem para vocês alunos, nem para a gente professores. Mas estamos aí, a gente para ensinar, vocês para aprender e na realidade todo mundo aprendendo com todo mundo. Espero que vocês tenham um bom ano, aprendam bastante. E eu vou ser o professor de geografia de vocês, professor Robson, e espero realmente que a gente possa fazer uma parceria bem legal. Nessa primeira semana você pode perceber aí na sua plataforma que já tem atividade. Aí você vai dizer assim, mas professor, como que você passou a atividade sem ensinar nada para a gente ainda? Não se preocupem, não fiquem nervosos, é apenas uma atividade para diagnóstico, para eu saber em que ponto que vocês estão, o que vocês já sabem, o que vocês precisam saber, e para eu me planejar da melhor forma possível para que realmente esse ano possa ser bom para todo mundo, certo? Então o que eu vou fazer agora? Eu vou ler as questões para vocês e eu vou explicar mais ou menos o que eu espero de cada questão. É algo bem simples, eu espero que vocês façam sem consultar o Google, sem consultar alunos de outras turmas, pai e mãe, porque eu realmente quero saber o que vocês aprenderam. Não se preocupem com nota, que essa atividade não vale nota, mas é muito importante que vocês a façam, certo? Primeira questão. As migrações, que são movimentos de pessoas para longe do seu local de origem, vêm acontecendo ao longo do tempo e com Santa Catarina não foi diferente. Assim, relacione os grupos de imigrantes que chegaram a Santa Catarina ao longo da história e com os principais locais onde se estabeleceram. Alemães, italianos, açorianos, paulistas e gaúchos, onde que se estabeleceram? Aqui nós temos litoral norte, meio oeste, extremo oeste, Planalto Norte, Nordeste, Vale do Itajaí, Sul e Vale do Tijucas, Planalto Norte e Planalto Serrano. Você vai preencher A, B, C, D e E nas áreas que se pedem, certo? Cada região do Brasil tem uma qualidade de vida diferente. Em alguns lugares é mais fácil viver, pois existe maior riqueza, enquanto que em outros a qualidade de vida é mais baixa devido à pobreza. O mesmo pode ocorrer com relação à origem da pessoa. Todas as etnias que formaram o Brasil tiveram acesso às mesmas condições de vida? Explique. Como é que você vai resolver essa? Você vai lembrar as etnias que formaram o Brasil, as principais, que são os europeus, nós tivemos os negros e nós tivemos os indígenas. E em menor quantidade também asiáticos, mas no geral foram as primeiras três. Todas as três formaram a nossa população do mesmo jeito, todas as três tiveram as mesmas oportunidades, condições, todas as três etnias hoje vivem da mesma forma? Explica da forma que você conhece, certo? Na 3. Quando uma cidade cresce de forma desordenada, ou seja, sem um bom planejamento, alguns problemas costumam ocorrer. Cite, sem explicar, quais problemas são esses. Tente imaginar uma cidade muito grande, como São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre. Imagine os problemas que essas cidades enfrentam por não terem sido bem planejadas. Você não precisa explicar os problemas, apenas citá-los para mim já é o suficiente, certo? Por isso que tem poucas linhas aqui. 4. Tanto os ambientes urbanos quanto os ambientes rurais desempenham papéis diferentes e também fornecem produtos e serviços diferentes. Que tipo de produtos e serviços são normalmente fornecidos pelo campo e quais são normalmente fornecidos pelas cidades? Esses ambientes, campo e cidade, dependem uns dos outros? Você vai pensar o seguinte, que tipo de produto é feito lá no campo? Uma dica, né? Lembra da agropecuária? Que produtos produzem? E que tipo de produtos são fornecidos pelas cidades? Você vai ver que são produtos diferentes, claro. E aí responda, esses ambientes, ou seja, o campo e a cidade, o meio rural e o meio urbano, eles dependem uns dos outros? Bem, não é tão difícil responder. Responda para mim nessas linhas. A 5. O modo de trabalho costuma mudar ao longo do tempo. Cada vez que uma nova tecnologia surge, o modo de se fazer as coisas costuma mudar. Tanto no campo, quanto nas indústrias, quanto no comércio, hoje se trabalha de forma diferente de, por exemplo, 100 anos atrás. Quais as principais mudanças na forma de trabalhar do ser humano ao longo desse tempo? Nisso até vale pedir ajuda, quem sabe, para o avô, para um tio mais velho, para o seu pai, para a sua mãe, como se trabalhava algumas décadas atrás. E há 100 anos atrás, como era a forma de trabalhar no campo, na indústria, na cidade, no comércio? Será que era da mesma forma? Será que a tecnologia mudou o jeito que o ser humano trabalha? É isso que você vai responder nessa questão. Assim como as tecnologias utilizadas para se trabalhar mudam, os meios de transporte e comunicação também mudam. Explique como o ser humano se comunicava e percorria longas distâncias há 200 anos e como ele faz agora. É basicamente a mesma pergunta das 5, mas no lugar de você pensar a forma de trabalhar do ser humano, você vai pensar a forma de se comunicar e a forma
de se locomover. Viagem se faz da mesma forma hoje de há 200 anos atrás? Comunicação é da mesma forma? Isso que eu estou fazendo com vocês é uma forma de comunicação. Há 200 anos atrás era possível? Pense nisso, faça a sua resposta bem enxuta, bem legal, certo? 7ª. Estamos quase lá, não se preocupe. Para realizar as atividades diárias como transporte, lazer e trabalho, o ser humano utiliza diversas fontes de energia. Cite as principais fontes energéticas utilizadas pela sociedade atualmente. Você vai pensar nas fontes de energia para gerar energia elétrica, fontes de energia utilizadas na locomoção para mover carro, caminhão, trem, ônibus, navio, e também as fontes de energia para trabalhar, para mover uma indústria, para mover algo lá no campo. Tenta pensar quais são essas fontes que são utilizadas hoje. 8. Com o passar do tempo, os lugares mudam. Assim, as paisagens também mudam. Analise as duas imagens e indique as mudanças que ocorreram. Aí você vai ver aqui nessas duas imagens o mesmo lugar em 1900 e atualmente. Que mudanças que ocorreram? Simples e fácil, certo? 9. Algumas cidades, chamadas de cidades-polo, possuem maior concentração de serviços. Correios, justiça, bancos, universidades, etc. E infraestrutura. Portos, rodovias, aeroportos. Aí aqui a gente pode colocar ferrovias, pode colocar muitas coisas. Que outras? Essas cidades-polo normalmente possuem ao seu redor cidades menores, que dependem das maiores para muitas coisas. Observe o mapa da rede urbana de Santa Catarina e cite quais são as cidades-polo do sul do estado. Ou seja, você vai olhar para esse mapa, vai identificar onde está o sul do estado, então isso é coisa para você fazer, e vai identificar quais são as cidades-polo. Não precisa ser uma cidade gigante, mas sendo uma cidade polo já é o suficiente. Normalmente são aquelas que têm um nome escrito no mapa, certo? Que estão representadas por nome. 10. Um dos recursos naturais mais importantes é a água, por ser utilizada em praticamente todas as atividades humanas. É muito importante manter os corpos d'água, que são os rios, nascentes, lagos, livres de poluição. Cite algumas atividades humanas que podem poluir os corpos d'água. E de que forma essa poluição pode ocorrer? Ah, professor, eu lembro que eu estudei o ano passado que tal atividade pode poluir o rio, pode poluir a lagoa, pode poluir o mar. Essa atividade polui desse jeito, então é isso que você vai me dizer. Que atividades que podem poluir? Não precisa citar todas porque são infinitas atividades, mas cita as que você lembra, certo? E explica de que forma que polui. De uma forma bem superficial, não tem problema nenhum. A 11. Você certamente conhece algum lugar onde há poluição e problemas ambientais. Fale sobre um lugar que você conhece que possua problemas ambientais, que problemas são esses e possíveis formas de resolvê-los. Ah, professor, perto da minha casa tem esse problema ambiental e esse. Foi causado por isso e o jeito de resolver é esse. É isso que eu quero de você. Não conheço pessoalmente nenhum lugar. Não tem problema, olhe alguma foto na internet de um lugar poluído e me diga por que foi poluído e como a gente poderia resolver, certo? E agora a última questão para a gente finalizar. Um dos responsáveis por buscar soluções para a melhoria de qualidade de vida, meio ambiente, mobilidade, moradia, saúde e segurança é o poder público. Cite órgãos públicos que fazem esse tipo de trabalho. Como eles agem? Ah, você vai lembrar, tem tal órgão que ajuda as pessoas de tal forma, esse outro de tal forma. E aí você só vai me responder que órgão é esse, se você lembrar, e dizer como eles agem, ok? Tchau, tchau e até a próxima. Eu quero ver, professor, onde que tu tá gravando? Ah, Só um pouquinho disso que eu não... Não, eu corto do final do vídeo depois, de qualquer jeito.